O mercado de TI está cada vez mais exigente e sem conhecimento base você não consegue avançar tanto nos estudos quanto na carreira. A área de TI ela é tão grande que se perder no caminho dos estudos é muito fácil. Mas afinal, o que você precisa estudar de fato para ter um conhecimento base e trabalhar como um programador? Olá, eu sou a Marci Ribeiro e bem-vindos ao meu canal. Hoje eu vou falar sobre os principais tópicos, os mais importantes. E agora, gente, com foco aqui nos tópicos, tá? Que você vai precisar seguir aí na ordem, tá? Para conseguir se tornar um programador júnior. Primeira coisa que você precisa ver é fluxograma, tá? É muito importante entender, né, um sistema através de desenho, entender todo o fluxo do sistema. Depois você vai passar por lógica, algoritmo e lógica de programação, mão no código, né? E você vai começar a programar seus primeiros códigos com pseudocódigo, que é uma maneira de escrever em português, digamos assim, né? Você não vai lidar já com aquela sintaxe difícil, né, que envolve inglês e tudo mais. Começa ali com o pseudocódigo primeiro, para entender, para focar em algoritmo e lógica de programação e entender como que o computador funciona por trás. E aqui eu deixei um exemplo, tá? Um desenho, que é um fluxograma. Esses símbolos aqui, eles têm um formato específico, cada formato tem um significado e tem uma sequência aqui pelas setas, né? E dessa maneira você consegue entender pelo desenho o fluxo aqui dessa funcionalidade, tá? Então é importante você entender e ter essa visão macro antes de já colocar a mão no código ali e começar a fazer uma coisa que você não tem aquela visão macro, né? De como que é para funcionar de fato. Aqui eu deixei um exemplo de pseudocódigo, tá? Então vocês vão ter, né, um contato com indentação, entender o que é isso, para quem nunca mexeu, né, com programação, a importância da indentação, a lógica, vocês irão aplicar aqui uma lógica de condicional, lógica de operações como soma, divisão e etc, tá? Existem, né, sistemas para você programar com essa linguagem em português, onde você consegue ver os valores das variáveis, né, quais valores estão sendo armazenados nas variáveis e as saídas, tá? Existe a estrutura de dados clássica, lista, fila, pilha, etc, e a estrutura de dados personalizada. É muito importante também padrão de código, tá? E as boas práticas de código. Nós temos as classes que devem ser representadas por substantivos, cliente, perfil, né? Devem ter essa nomenclatura. E os métodos devem ter a nomenclatura representada por verbos ou frases verbais, como enviar pagamento, por exemplo. E é importante, sim, ter conhecimento do padrão de código, de boas práticas, tá? Até porque num time você trabalha com outros desenvolvedores. Então, o desenvolvedor vai dar uma olhada ali no código para fazer uma manutenção, seja o que for. E o padrão, né? Todo mundo ali no mesmo padrão facilita o entendimento. Também é importante a nomenclatura, né? Então, tem uma convenção para essas regras de nomenclatura. E também tem os diagramas UML. Você não precisa se especializar, tá? Geralmente é desenvolvedor sênior, arquiteto, que monta, né, esses diagramas. Existem vários tipos, diagrama de caso de uso, diagrama de classes, mas é importante você ter um conhecimento, sim, né? Um conhecimento básico aí, porque os diagramas vão facilitar para você entender a visão macro do sistema e também para você ter uma melhor compreensão na hora de construir. Então aqui, gente, eu deixei para vocês um desenho, né, de um diagrama de classe. Temos aqui a classe paciente, consulta, agenda, secretária, e só de bater o olho aqui eu já enxergo quais atributos tem, se eles são públicos ou se são privados, quais métodos tem dentro de cada classe, como elas se interligam, tá? Então, essa é uma maneira de documentar e também de compreender antes de sair ali pondo a mão no código, construindo tudo que é classe. Aí depois a gente vê que, essa classe eu não vou usar porque tá repetitiva, né? E assim por diante. Então, é importante você ter um conhecimento de diagrama, tá? Para você entender o que você está fazendo ali no seu código, no seu projeto.
Você também vai ter contato com programação orientada a objeto, onde você vai entender os conceitos de programação, né? Como funciona toda a estrutura de um projeto, o reaproveitamento de classe, de métodos, né? Tem toda uma estrutura para isso. E vai conhecer métodos construtores, vai conhecer encapsulamento, herança, conceito de interface e assim por diante. Você também tem que ter um conhecimento de banco de dados. Não precisa se especializar, né? Mas precisa ter um conhecimento de como funciona a estrutura para armazenar os dados, tá? As tabelas, as colunas, e também ter um conhecimento dos comandos SQL, tá? Você vai usar isso no código para fazer select, update e etc. Você também precisa conhecer ambiente de desenvolvimento, né? Os ambientes de desenvolvimento têm 3 camadas, as 3 principais, né? Na verdade, pode ter mais camadas, mas as 3 principais são: a primeira camada, o ambiente de desenvolvimento, né? Que é onde o desenvolvedor monta o código, faz os testes, depois ele sobe esse código que ele desenvolveu para o ambiente de homologação, na segunda camada, onde ali é feito os testes e se passar, se der tudo certo, aí sim vai para a camada de produção, que é a última camada onde o cliente final acessa, tá? Não pode fazer teste no ambiente de produção, não pode desenvolver no ambiente de homologação, então tem essas regras, né? Por isso que tem essas camadas. Inclusive, eu tenho um vídeo explicando melhor sobre, e eu vou deixar na descrição aqui embaixo para vocês. É importante também que você tenha conhecimento sobre controle de versão, tá? Você vai lidar com Git, onde você vai entender que os códigos, eles não ficam presos na nossa máquina, a gente tem que fazer um commit, tem que estar sempre subindo esses códigos para a nuvem, e outro desenvolvedor consegue acessar ali uma classe onde eu acabei de mexer, por exemplo, modificar uma linha de código. Então, ele consegue ali dar uma continuidade, tá? É importante você também ter conhecimento de segurança para aplicar ali no seu trabalho. Por exemplo, se você é um programador que está estudando microserviço, você precisa entender que se for criar um microserviço de login, né, você precisa colocar a senha criptografada, por questão de segurança. Então, é isso, é mais segurança voltado para o seu desenvolvimento. E agora, né, chegando aí no final, chegou a hora de você escolher qual área da programação você vai seguir, né? E aí o que acontece? Na programação, né, nós temos diversas áreas. Você pode escolher, né, ser um desenvolvedor front-end, ou um desenvolvedor back-end, ou um desenvolvedor de microserviços, ou um desenvolvedor Salesforce, e por aí vai. Tá? Então, quando você faz esse conhecimento básico, que é super importante, não tem como fugir dele, depois você vai escolher onde você vai se especializar, porque não dá para sair estudando tudo, tá? Tem muita coisa, tem muitos frameworks, né, e etc. Eu vou fazer um vídeo explicando melhor sobre como é que, após decidir qual área que eu vou seguir, né, como eu fico sabendo ali o que eu tenho que estudar. Então, eu vou fazer um vídeo explicando melhor para vocês. Assim, algumas coisas que vão ajudar, né, vocês a escolherem qual área vai seguir, e depois que escolher, né, qual área que vai seguir, aí você vai conseguir entender quais tópicos dentro daquela área você precisa estudar, tá? Tem uma dica muito bacana, né, para vocês conseguirem fazer isso mais pontual, tá? Não sair estudando tudo, porque é muita coisa, senão não dá para dar conta, né? Para quem é júnior, o melhor é se especializar em algo, ser muito bom naquilo, depois de ter esse conhecimento base, é claro, né? E aí, depois, você vai crescendo, estudando mais conteúdos, tá bom? Por exemplo, se eu quero ser uma desenvolvedora front-end, né? Tem maneiras de eu saber quais os frameworks que eu preciso estudar, quais estão mais em alta no mercado, focar nestes frameworks ao invés de estudar tudo que existe. Você já escolheu que área vai seguir? Já deu uma pesquisada? Que área você escolheu e por quê? Deixa aqui nos comentários, tá? Que eu tô curiosa para saber. O programador estuda pro resto da vida, tá, gente? Aprendizado contínuo, tá? Mesmo depois que entrar na área, continua estudando, tem que estar sempre se atualizando. O mercado, ele tá sempre em movimento. Novos frameworks que vão surgindo, tá? Atualizações nas versões das linguagens de programação e por aí vai. Se você gostou desse vídeo, deixa um curtir, se inscreva, tá? Para eu entender que você tá gostando desse tipo de conteúdo e eu vou trazer muito mais por aqui. Tchau, tchau!